Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito grande me dirigir a cada um de vocês nestes momentos para estar falando um pouco com vocês a respeito da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar com vocês com um assunto que é muito pertinente à fé cristã e à fé reformada, que é a questão da devoção mariana. Então eu me proponho neste dia a responder biblicamente o porquê a devoção mariana ela não é bíblica, ela não se sustenta biblicamente. Para mim é um privilégio me dirigir a cada um de vocês para expor a palavra de Deus e tratar destes assuntos que são de suma importância para a fé cristã. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e peço licença para entrar em sua casa para falar a respeito das Escrituras Sagradas. Eu agradeço a audiência de cada um, peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, porque isso aí é muito importante para nós. Eu peço que você comente, compartilhe com os seus irmãos e amigos em Cristo, para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. E você que é novo, eu te convido a vir fazer parte desta família, que já vai passando aí dos 150 inscritos. Clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família. Semanalmente temos conteúdo aí para edificar a sua vida. Então não se esqueça de deixar o seu like, o seu dislike, os seus comentários aí, para que nós possamos ir interagindo e o YouTube possa compreender que esses sermões e estudos bíblicos que aqui são publicados têm sido de relevância para cada um de vocês e possa mostrar esses vídeos para outras pessoas. Que Deus abençoe a cada um. Pois bem, vamos orar e vamos pedir a direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo para que possa nos conduzir nesta jornada. Vamos inclinar nossos rostos e assim falar com o Deus Todo-Poderoso. Amado Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos na Tua presença e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que vai estar acompanhando esta programação do dia de hoje, Pai. Peço que o Senhor lhes edifique, Pai. E no essencial de tudo, Pai, que o Senhor me ajude, Pai, a expor, Pai Celestial, este conteúdo com toda a educação, Pai, com todo o respeito, sem ferir a ninguém, mas mostrar, Pai, biblicamente, o que a Tua palavra diz a respeito da idolatria, Pai. Que Teu Espírito, Pai, possa falar neste dia através da exposição clara e simples das Sagradas Escrituras. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo nos dirija em tudo. Amém. E amém. Então, meus irmãos, vamos à nossa exposição do dia de hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de começar com uma citação de João Calvino, que diz o seguinte a respeito da devoção aos santos. Ele diz assim, a glória de Cristo é injusta, a glória de Cristo é injustamente dividida quando os santos são colocados como intercessores ao lado dele. Em outras palavras, Calvino está dizendo aqui que a glória de Cristo ela é injustamente retirada do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando os santos são colocados em pé de igualdade a Ele como intercessores. Então, com isso, ele já está definindo que o único intercessor é Jesus Cristo. Mas por que a veneração mariana é antibíblica? Eu gostaria que você que estiver aí do outro lado abrisse comigo em Isaías, no capítulo 42 e versículo 8. Isaías 42 e versículo 8, que diz assim, prestem bem atenção. Isaías 42, versículo 8 diz assim, Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Então Isaías está sendo categórico aqui ao dizer que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé ali no Antigo Testamento, era
totalmente contra a idolatria. Ele não gostaria que imagens fossem feitas nem dele, nem de qualquer outra criatura que havia no céu ou debaixo da terra. Ele não gostaria que o ser humano se inclinasse a imagens de escultura, porque, segundo o que foi dito aqui, Yahvé entende que quando o ser humano faz uma imagem de escultura e se inclina a ela, está tirando a glória que pertence a ele e dando a uma imagem de escultura. Uma imagem ou qualquer outra coisa é um desvio da verdade estabelecida por Deus nas Sagradas Escrituras. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Abra comigo aí, em Êxodo 32, versículo 7 até o 10. Êxodo 32, versículo 7 até o 10. E diz assim, prestem bem atenção em Êxodo 7, Êxodo 32, versículo 7 ao 10, Êxodo 32, versículo 7 ao 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Então Yahvé está dizendo para o profeta Moisés que havia uma corrupção no meio do povo. Moisés havia ficado 40 dias e 40 noites no Monte Santo, recebendo as revelações ali dos 10 mandamentos, mandamentos esses que tinham sido escritos pelo dedo de Deus. E agora o Senhor diz para ele: desce, Moisés, porque o teu povo se corrompeu. E ele segue, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Então primeiro se corrompeu e depois se desviou do caminho que o Senhor havia ordenado. Mas o texto segue, eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram. Então o Senhor está dizendo para Moisés que é corrupção, que é um desvio doutrinário se inclinar para imagens de escultura. Mas ele segue, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: estes são os deuses, os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Em uma ocasião, queridos amigos, eu vi uma imagem que me causou urticárias. Eu fiquei meio que... Como que eu vou expressar isso aí para vocês? Eu fiquei incomodado com aquilo. Eu recebi um vídeo em que jovens estavam ali em torno de uma imagem de Maria, e segundo eles, tudo que eles tinham, eles consagravam a ela, tudo que eles tinham, tinha que passar por ela, eles tinham que oferecer em louvor a ela, porque ela era a rainha deles. Eu fiquei desconcertado com aquilo, e a única imagem que me vinha à cabeça era esta aqui de Êxodo 32. O povo em volta do bezerro de ouro e dizendo: esses são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E eu, à medida que fui estudando sobre o assunto, que não é de hoje que eu venho trabalhando este conteúdo, meus irmãos, eu li documentos da Igreja Católica, li obras sobre o assunto da devoção mariana, assisti debates de teólogos ortodoxos, cristãos reformados com teólogos católicos, com padres, e assim eu fui tirando as minhas conclusões a respeito deste assunto. Então, não entendam que aqui é um leigo que está falando do assunto, porque eu estudei para falar sobre isso. Então, à medida que eu assisti aquele vídeo, algo dizia dentro de mim: isso é idolatria, isso está equivocado, isso não é o que a Bíblia estabeleceu. Era algo inconcebível esses jovens estarem prestando adoração a Maria, por mais que eles digam que é hiperdulia, que não é latria. Não me interessa os termos que eles usem para fazer um malabarismo, para dizer que aquilo não é idolatria. É idolatria sim, e nós temos que dar os nomes aos bois. Mas o nosso texto aí, ele segue, Então disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Então, era um desvio doutrinário, era corrupção se inclinar diante de uma imagem de escultura, só que Deus está dizendo aqui, é fruto do coração deles. Eles têm um coração duro, eles não estão com o coração aberto para entender o que você tem falado, inspirado pelo meu espírito. Então, todos aqueles que se inclinam diante de imagens de escultura estão mostrando o que está dentro do seu coração. É um coração duro que não consegue ouvir a voz de Deus, é um coração que está mortificado aí pelos desejos da carne, porque a obra da carne é idolatria. Mais à frente nós vamos ver tudo isso.
Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e eu o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então percebam, meus irmãos, o Senhor falou para Moisés que era corrupção, que era um desvio doutrinário, que era fruto de um coração duro, e agora Deus está prestes a destruí-los. E se você seguir lendo todo esse relato, vocês vão perceber que Moisés, tipificando a Cristo ali, ele para entre Deus e o seu povo e diz: Senhor, se for para matá-los, risca o meu nome do teu livro, acaba comigo também. Então ele intercede diante de Deus pelo seu povo, assim como o Senhor intercede diante de Deus por nós. Não é Maria, queridos amigos, que está intercedendo hoje, não são os santos, não são os nossos irmãos do passado que estão lá no paraíso aguardando a ressurreição, que estão perfeitamente vivos, mas eles não estão ali com esse propósito de interceder por nós. Eles estão ali descansando de suas fadigas aqui desta terra, esperando o dia da ressurreição dos santos. Só que se nós seguirmos aqui ao versículo 21, Moisés vai falar que foi um tamanho mal que caiu sobre eles, ó. O versículo 21, ó. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então foi um problemão que o povo de Israel, eles haviam se metido, e quem havia colocado eles era o próprio sumo sacerdote Arão, aquele homem que havia sido investido para representar o povo diante de Deus. Ele não soube orientar o povo de Israel na falta do profeta Moisés. Estas razões, queridos amigos, seriam suficientes para percebermos que adorar ou venerar Maria está totalmente incorreto, é antibíblico, isso não pertence à palavra de Deus e verdadeiramente contrário ao ensino das Sagradas Escrituras. Então perceba isso, é incorreto e totalmente contrário às Sagradas Escrituras. Eu poderia parar este vídeo por aqui e dizer para vocês, ó, até aqui já é suficiente para eu mostrar para vocês que a veneração mariana, ela é insustentável biblicamente. Dito isto, como eu falei mais cedo para vocês, eu quero tratar no dia de hoje desta questão: por que a veneração mariana ela é antibíblica? E eis algumas razões preliminares que eu já quero dar aqui, eu já dei algumas, mas eu quero dar mais algumas razões para solidificar o meu argumento por que a veneração mariana é antibíblica. Primeiro, porque ainda que Maria foi uma mulher extraordinária, ela foi uma mulher abençoada por Deus e uma tremenda serva do Senhor, ela nunca pediu para ser adorada, ela nunca pediu para ser venerada. Em todos os casos, como uma verdadeira cristã, ela sempre apontava para o seu Filho Jesus Cristo, como sendo Ele o Salvador, como sendo Ele aquele que é capaz de resolver e trazer a solução do problema que eles tinham ali. Então, apontava para Jesus Cristo, muito diferente da forma que Maria é apresentada pelos papistas, que veem ela como uma deusa, como medianeira, como rainha dos céus. Algo eu já quero trazer para vocês aqui e dizer que esta ideia de ter uma divindade feminina como sendo rainha dos céus, ela é totalmente pagã, ela é totalmente antibíblica e vem das religiões pagãs lá do antigo Israel e também do mundo greco-romano, que tinha Diana dos Efésios, que era uma espécie ali de deusa da fertilidade. E desta forma, meus irmãos, todas essas divindades aí, elas são pagãs. E a Maria, os amigos católicos que me perdoem, mas esta Maria que o magistério católico criou aí, ela é totalmente antibíblica. Essa Maria aí é uma deusa pagã que eles veneram e desta forma tiram a glória de Deus. Então, meus irmãos, é algo totalmente contrário à palavra de Deus. Então, eles colocam ela como medianeira de todas as graças e corredentora. Alguns podem argumentar, mas o Papa Leão XIV, recentemente, junto ao dicastério ali, o magistério católico, eles emitiram um documento doutrinário ali que restringia certos títulos para Maria, restringiu o uso destes termos. Gente,
eu li boa parte deste documento e eu posso dizer para vocês que na prática e doutrinariamente não mudou exclusivamente nada a teologia católica a respeito de Maria. Ali só foi reforçado que Maria é sim redentora, que Maria, para eles, é sim medianeira de todas as graças, só que o que foi alertado ali é que alguns termos, como corredentora e medianeira de todas as graças, eram uns termos que eram para ser evitados porque causavam uma certa confusão. Eu me lembro que quando eu lia, eu fiz uma anotação no meu caderno de anotações ali, quando estava estudando sobre isso, e eu dizia, certa confusão, não, isso é idolatria mesmo, causa heresias e deve ser totalmente repudiado, mas eles não, deve ser evitado. E eu vi um depoimento de um catequista católico dizendo que agora a igreja está dizendo que não é para usar os títulos de corredentora e medianeira de todas as graças, e ele dizia, agora a igreja não quer que use, e eu vou obedecer, só que em minhas orações eu vou continuar me dirigindo a Maria como corredentora nas minhas orações particulares, só não vou usar publicamente. Meus irmãos, os amigos católicos que me perdoem, mas isso parece coisa de seita. E eu quero dizer para vocês, queridos amigos, e em matéria de seita eu posso muito bem falar sobre isso, porque eu pertencia a uma seita. E tinha termos que eram usados da linguagem própria deles lá, que os líderes diziam o seguinte, isso aí você não pode falar para um novo convertido, isso aí você não pode falar no evangelismo, isso aí você fala depois que a pessoa já estiver dentro. Então preste atenção, meus irmãos, que isso é um caminho totalmente contraditório. Prestem bem atenção no que está acontecendo, tira-se a glória de Cristo e dá-se a Maria, dá aos santos, dá a anjos, e dali a pouco Jesus Cristo fica de forma obscura e de maneira nenhuma é adorado nesses centros. Fala-se muito de Maria e muito pouco de Jesus. Certa feita eu vi um católico falar algo que para mim é absurdo também. Pede para a mãe que o filho atende, como querendo dizer aquilo que já já eu vou abordar. Alguns padres católicos chegam a dizer que Maria manda em Deus. É absurdo, queridos amigos. É totalmente contrário à palavra de Deus. Então, como eu dizia, eu li boa parte desse documento doutrinário e não mudou absolutamente nada na prática. Recentemente eu vi outro absurdo católico. Recentemente na cidade do Crato, no Ceará, foi construída uma imagem da Senhora de Fátima bem maior do que o Cristo Redentor. Essa estátua ela mede 54 metros de altura. 54 metros de altura. E o que eu vi ali nas imagens, quando eles estavam ali inaugurando esta estátua, gente chamando aquela estátua de mãe, gente fazendo reza, fazendo pedidos, fazendo promessas e tudo em torno daquela estátua e venerando ela. E veneração, eu quero dizer para vocês que dentro do contexto grego, latria, idolia, é a mesma coisa, meus irmãos. É uma expressão aí de confiança e de, como que eu diria para vocês, de confiança e dependência de alguma divindade. Latria e idolia, se você consultar ali o léxico grego-português de domínios semânticos Lounaida, da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que idolia e latria é a mesma coisa praticamente. Então, recentemente eu vi que foi edificada uma estátua em honra à Senhora de Fátima, a maior que o Cristo Redentor, que, como eu disse, mede 54 metros de altura. Na prática, eles continuam adorando, e na prática eles não estão nem aí para o dicastério, para o magistério ou para o Papa. O que eles querem é manter a sua idolatria. Eu vi, meus irmãos, relatos aí, depoimentos de padres chamando este novo Papa aí de instrumento do diabo, porque ele estava falando que não devia usar os títulos de corredentora e medianeira de todas as graças. Então vocês vejam o absurdo que chega, católicos chamando a maior liderança da sua igreja de instrumento do diabo, porque eles não concordam com aquilo que eles nem leram. Porque quem ler o documento vai ver que eles afirmam ali
na visão deles, categoricamente, essas coisas aí, os títulos de corredentora e medianeira, a única coisa que eles pedem é que se restrinja o uso desses termos publicamente, que na prática não muda nada. Contradizendo completamente a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que nos apresenta Maria como serva do Senhor, não como uma deusa, não uma deusa suprema e rainha dos céus, onde a própria Trindade se submete a ela. Como eu falei para vocês, eu vi padres aí falando que Maria manda em Deus. Mas veja o que diz aqui em João 2,5. Então, se tiver algum amigo católico que me acompanha aí, o intuito não é atacar vocês. O intuito é mostrar biblicamente que este dogma da devoção mariana, ele é totalmente antibíblico, que biblicamente ele não se sustenta. Então aqui em João 2,5, veja o que Maria diz a respeito de Jesus. Vejam bem aqui. João 2,5, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então Maria, na Bíblia, ela sempre estava apontando para Cristo, colocando Cristo no lugar dele, colocando Cristo no centro. Mas eu quero trazer para vocês aqui a declaração de uma monja romena, a doutora Maria Ródica Tutas. Ela é formada em Ciências Eclesiásticas Orientais pelo Pontifício Instituto de Roma. E em seu artigo A Virgem Maria na Patrística, ela diz algo bem interessante aqui, prestem bem atenção. Ela acredita numa espécie de transição de tradição bíblica para a tradição patrística, o que eu vejo um equívoco aqui, porque a tradição bíblica ela nunca foi deixada de lado, nunca foi transicionado e nunca foi dado autoridade aí apostólica para os pais da igreja, autoridade para escrever texto sagrado. Mas a única coisa que esses pais da igreja fizeram, eles tomaram do texto sagrado, que para eles era a única e infalível palavra de Deus, e explicaram esses textos. Foram grandes mestres do passado que tiveram seus erros também, mas não eram inspirados pelo Espírito Santo para escrever Bíblia, mas apenas para explicar e trazer um ensino para as suas comunidades. Mas ela diz assim, na transição da tradição bíblica para a patrística, consta-se que nem no Antigo Testamento, nem nos inscritos dos pais da igreja, nem os inscritos dos pais da igreja oferecem uma mariologia sistemática. E o que ela quer dizer com isso? Ela analisou, procurou uma espécie de teologia de Maria nos pais da igreja e ela disse que não encontrou nem no Novo Testamento, nem na patrística. E por que ela não encontrou? O que ela quer dizer com isso? Ela está afirmando que a igreja antiga, representada pelos pais da igreja, não estavam nem um pouco preocupados com a figura de Maria. E quando eles usaram lá os termos Theotokos, que é a portadora do Filho de Deus ou a mãe de Deus, a afirmação era sobre Jesus, não era sobre Maria, não estava colocando ela como uma espécie de divindade que estava gerando outra divindade dentro de si. Esta afirmação Theotokos era a respeito do Senhor Jesus. Eles estavam querendo dizer que aquele ser que estava sendo gerado no ventre dela é plenamente homem e completamente Deus. Então eles não estavam preocupados com a figura de Maria. Não havia ênfases exageradas a ela, mas os debates teológicos naquele tempo giravam em torno da cristologia, da doutrina do Cristo. Girava em torno da pessoa de Jesus Cristo. Bem como sistematizar a questão da natureza divino-humana, o que teologicamente nós chamamos aí de teantrópica. Theos, Deus, e anthropos, homem. Então a afirmação de que Maria é Theotokos, mãe de Deus, nós, cristãos reformados, também concordamos que Maria é mãe de Deus. Mas a pergunta é, o que você quer dizer com isso? Você está querendo dizer que Maria é uma deusa que gerou outro Deus? Ou você está querendo dizer que o ente que estava no ventre dela, que foi gerado pelo Espírito Santo, é Deus?
Então a pergunta que você tem que fazer é isso: o que você quer dizer quando você diz que Maria é mãe de Deus? Você está querendo dizer que ela é corredentora? Você está querendo dizer que ela é medianeira de todas as graças? Ou você simplesmente está fazendo como os pais da igreja, afirmando que aquela pessoa que foi gerada pelo Espírito Santo no ventre dela é Deus? Então você precisa separar essas coisas. Você precisa separar os termos. Existe um outro termo que foi usado por eles, que é pagania. Me parece que é isso. Esse termo significa totalmente santa. Esse termo também não se aplica a ela, porque ela foi uma mulher comum, igual a qualquer outra. Ela era uma Maria como as outras Marias que tinham naquele tempo. Então, não havia ênfases exageradas a Maria naquele tempo, como fazem os papistas modernos. Em uma ocasião, como eu disse, eu vi padres dizerem que Maria manda em Deus, ou como o teólogo renomado aí dos papistas, que é o padre Paulo Ricardo, e eu não estou falando isso para atacá-lo, queridos amigos. Eu estou aí trabalhando as ideias dele. Eu não estou atacando ele como pessoa, até porque eu não o conheço. Eu estou aí trabalhando o que ele disse e confrontando com as escrituras. Certa feita eu assistindo um vídeo de uma de suas homilias, e ele dizia algo que para mim era um absurdo. E alguém pode se perguntar, mas Álvaro, você para assistir homilias de padres? Eu paro por questões apologéticas, porque eu sempre estou aí trabalhando essas questões, sempre estou estudando isso aí, fazendo comparações com a Bíblia. E ele dizia um absurdo na minha concepção. Ele dizia que Maria tinha mais fé que Jesus Cristo. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, meus irmãos, que me escutam nestes momentos: será que os papistas, eles pensam que Maria, ela cooperou ali com a morte de Cristo na cruz do Calvário? Eu me recuso a acreditar nesse tipo de coisa, porque quando falam que ela é corredentora, a única coisa que vem na minha mente é que eles estão dizendo que Maria participou da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ela não foi crucificada, ela não foi chicoteada, ela não foi perseguida naquele momento, ela não foi cuspida em nosso lugar. Quem foi para a cruz, quem morreu em nosso lugar foi Jesus, e ela mesma apontou para ele. Então isso é um absurdo, pois diminui a Trindade e torna Maria aí uma deusa, o que nós, como cristãos reformados, não admitimos. Então eu, como cristão reformado, como calvinista que sou, eu não admito esses disparates. E como dito para vocês, eu não tenho nada contra ao padre Paulo Ricardo como pessoa, mas eu sei que como teólogo, como na mesma posição que ele também é um teólogo, eu tenho essa expertise para confrontar suas ideias biblicamente. E biblicamente essa ideia de que Maria tem mais fé do que Jesus é totalmente contraditória. E vamos seguindo aí. Pois o Todo-Poderoso é Yahvé e não Maria. Os pais da igreja estavam sumamente preocupados, queridos amigos, com a cristologia. Não existia essa ideia de mariologia. Não tinha essa ideia aí de desenvolver uma teologia sistematizada a respeito de Maria. Pois eles tinham um problema sério para resolver: as heresias gnósticas docéticas, que afirmavam que só a alma era boa e a matéria, o corpo era mal. Se vocês pegarem as minhas exposições nas cartas do apóstolo João aí no YouTube, vocês vão encontrar eu falando a respeito dessas heresias aí do dualismo grego, e vocês vão perceber que o problema que eles estavam preocupados em resolver ali eram essas heresias gnósticas ali, como eu disse, heresias docéticas, que afirmavam que só a alma era boa e a carne não prestava para nada, a matéria era má. E por isso eles entendiam que Jesus jamais haveria se encarnado. Ele era um espírito na concepção deles e nunca de fato tinha se encarnado. Os bispos da igreja antiga estavam preocupados em responder esses ataques gnósticos aí, dessas heresias gnósticas. O Irineu de Leão,
em sua obra Contra Heresias, ele combateu com veemência o sistema herético de Valentim, que defendia uma entidade, uma deusa feminina gnóstica, o que Irineu compara a Astarote, a rainha dos céus que nós encontramos aqui na Bíblia, meus irmãos. Abra comigo aí em Jeremias 7:8. Jeremias capítulo 7 e versículo 8. Jeremias 7:8 diz assim, ó: E eis que vós confiais em palavras falsas. Jeremias capítulo 7, versículo 18, diz assim, ó: Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então Jeremias está relatando aqui que todas as vezes que essas mulheres faziam bolos e ofereciam libações aí para Astarote, estavam provocando a ira divina. Agora percebam o paralelismo aqui, meus irmãos. Voltando àquela cena que eu falava mais cedo para vocês, que eu vi recentemente em vídeos que rolam aí na internet, de jovens em torno de uma estátua de Maria inanimada que não pode fazer nada por eles, e cantando e louvando a ela e dizendo que tudo que eles tinham eles consagravam a ela, que tinha que passar por ela. Será que isso não causa repulsa e a ira divina, meus irmãos? Será que Deus não está irado com pessoas que se prostram diante de imagens de escultura? Mas se nós andarmos um pouquinho aqui no livro de Jeremias, no capítulo 44, nós vamos encontrar ele falando mais a respeito disso. 44, 17 ao 19 de Jeremias. Prestem bem atenção. E percebam, meus irmãos, que eu estou trabalhando biblicamente. Eu estou aqui pegando as ideias deles e refutando pela Bíblia. Ó. E diz assim, ó: Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, e nossos reis, e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão, e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Então o que eles estão argumentando aqui? Que quando eles adoravam Astarote, eles tinham fartura de pão, e eles não viam nada de mal nisso, em adorar falsos deuses. Ó. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fazemos bolos ou lhe fizemos bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? São as mesmas mulheres lá do capítulo 7. Elas continuam ofertando ali mulheres que provavelmente eram hebreias, que tinham se desviado. Lembra de Moisés lá no capítulo 32 de Êxodo? É corrompimento e desvio doutrinário, e era isso que eles estavam fazendo. E mais uma vez eu argumento para vocês: adorar uma imagem é desvio doutrinário, é sinal de corrupção. Astarote, uma deusa cananita ligada à fertilidade, algo como a Diana dos Efésios, lá do livro de Atos, no capítulo 19, versículo 23 ao 24, vocês podem aí ler esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23 ao 41. Portanto, já fica claro, meus irmãos, que a ideia de uma deusa rainha dos céus é idolátrica e completamente pagã. A Bíblia inteira, queridos amigos, condena a idolatria. Veja alguns exemplos disso. Vamos voltar ao livro de Isaías agora, 44, 9 e 10. Isaías 44, versículo 9 e 10. Isaías 44, verso 9 e 10, diz assim, ó. Prestem bem atenção, ó. Isaías 44, versículo 9 e 10. Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidade. Percebam que ele está dizendo aqui, ó,
e suas coisas mais desejáveis são de nenhum valor, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Então ele está dizendo que o ídolo significa a vaidade do homem. O ídolo não tem nenhum valor. O ídolo, ele não consegue nem testemunhar nada, porque ele não vê e nem entende nada. E ele não consegue nem ficar envergonhado quando homens se prostram diante deles. Quem reforma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum valor? Ele diz: eis que todos seus companheiros ficaram confundidos, pois mesmo os artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Então Isaías ele está falando que idolatria é confusão. Moisés falou que era corrupção e desvio doutrinário. Isaías está falando que é confusão. Nós vimos Jeremias falando que causa ira divina. Então percebam, meus irmãos, o porquê que os reformadores, como Lutero e João Calvino, eram totalmente contra a devoção a santos e principalmente a devoção a Maria. Mais cedo eu citei Calvino para vocês aí, dizendo que a glória de Cristo é injustamente tirada dele quando é dividida com os santos e colocados eles ao lado dele como intercessores. Então, é totalmente contrário às Sagradas Escrituras. E se nós seguirmos aqui no capítulo 44 de Isaías, a partir do versículo 15, ele vai dizer algo mais aqui, ó. Então serve o homem para queimar, e toma deles, e se aquenta, e os acende, e coze o pão, também faz um Deus, e se prostra diante dele, também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Então, o que Isaías está falando aqui? Ó? Vocês pegam um objeto, o mesmo objeto que você usa para fazer uma fogueira, aí para te esquentar no frio e para assar a tua carne para você comer. Agora você pega essa madeira, esse objeto inanimado aí que só presta para esse tipo de coisa e entalha uma imagem e agora você está se ajoelhando diante dele. Você não percebe a ignorância que você está fazendo? A falta de conhecimento, a falta de entendimento das coisas. Você pega um objeto inanimado, como um brinquedo, e se ajoelha diante dele e chama ele do teu Deus. Então preste atenção no que está acontecendo aqui, ó. Então serve ao homem para queimar e toma deles e se aquenta, e os acende e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade dele queima no fogo, e com outra metade prepara a carne para comer, assa, e farta-se dela, também se aquenta, e diz: agora, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, e se inclina, e roga-lhe, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Então Isaías está escrevendo aqui um absurdo que ele viu em sua época. Está dizendo que o homem, o mesmo objeto inanimado que ele usava para afazeres domésticos, agora ele entalhou e fez um Deus e se prostrou. É falta de entendimento, é falta de conhecimento. E desta forma, mostra o quão alienados aqueles povos estavam de Deus, não entendiam quem era Yahvé. Mas vamos seguindo aqui, alguém pode argumentar aí, mas você está citando só o Antigo Testamento, vamos para o Novo agora. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Alguém pode pensar, mas o Novo Testamento, a graça não fala nada sobre idolatria. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios 10, 14. Ele vai falar para fugir da idolatria. Prestem bem atenção no que está dito aqui, ó. 1 Coríntios 10, 14, e diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Ele está falando para fugir, ó. E a partir do versículo aqui 15 ao 20, veja o que ele diz, ó. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. A partir do versículo 20 ao 23, ó. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E o verso 22, ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Então Paulo está dizendo que todos os ídolos pagãos, agora, ele vai repetir o que o profeta Moisés já havia dito em alguma parte ali do Pentateuco, que diz que os ídolos pagãos não passam de demônios. Então perceba, meus irmãos, você pode estar adorando um pedaço de gesso inanimado. E talvez você pode estar adorando aí um falso Deus, uma entidade que está querendo tomar a glória de Cristo, a glória de Deus. Certa feita eu assistia, meus irmãos, relatos sobre os supostos milagres marianos que acontecem ao redor do mundo. E na maioria das vezes aparecem entidades ali que se apresentam como Maria, ou quase sempre nem se apresentam como Maria, são as pessoas que entendem que é Maria. E essas entidades aí reivindicam glória para elas e dizem que era ela que ia resolver o problema que estava acontecendo no determinado país como Portugal, que estava em guerra, que estava passando por fome. E desta forma, meus irmãos, surrupiava a glória de Cristo. Então perceba isso, meus irmãos. Será que Maria iria querer surrupiar a glória de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro? E vamos seguindo aqui, Romanos 1, 22 e 23. Abra comigo em Romanos 1, 22 e 23. Romanos 1, 22 e 23, que diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. E o verso 24, por isso também Deus os entregou a concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então Paulo está dizendo aqui que naquele período os homens haviam mudado a glória de Deus e transferido para imagens que eles haviam feito ali de aves e de quadrúpedes e de répteis. Claramente, aqui é uma crítica à idolatria do seu tempo, e desta forma eles mudaram a glória de Deus e colocaram ela ali, posicionaram ela num local ali que não é para Deus, mas sim para imagens. E em Gálatas, se nós formos aqui para Gálatas, no capítulo 5, que fala das obras da carne e dos frutos do Espírito, Paulo vai chamar idolatria de obra da carne. Veja aí, Gálatas 5, 19 e 20. Ele diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e também heresias. Então a idolatria atrelado a heresias, segundo o apóstolo Paulo aqui, é considerado como obras da carne. Então, você pode ver, meu irmão, minha irmã que me escuta nesses momentos, que Deus ele repudia a idolatria. Você quer mais um texto? Abra comigo em Salmos aí, Salmos 115, versículos 4 a 8. Salmos 115, versículos 4 a 8. Percebam o que diz aqui, Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, mostrando que não são nada, Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então o que o salmista aqui ele está dizendo? Que os ídolos não passam de objetos inanimados que nada podem fazer. Tem nariz, não cheira, tem olho, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E o verso 8 ele vai terminar, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então se tornam como nada aqueles que adoram falsos deuses. Mas alguém pode me questionar e dizer, mas Álvaro, a Bíblia diz que Maria é bem-aventurada.
Abra comigo aí em Lucas 11, 27 e 28. Veja o que Jesus diz a respeito de pessoas que são bem-aventuradas. Lucas 11, 27 e 28. Vejam bem o que diz aqui. Lucas 11, versículo 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentastes. Então aqui esta mulher está levantando a ideia aí de prestar uma certa reverência a Maria, de prestar aí uma veneração, como dizem os papistas. Mas veja o que Jesus diz, Jesus corrige ela. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então Maria, ela foi bem-aventurada porque ela disse: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Ela obedeceu a palavra de Deus, ela ouviu a palavra de Deus e obedeceu, e por isso ela foi bem-aventurada. Ela não foi bem-aventurada porque amamentou Jesus ou porque Jesus esteve no ventre dela. Ela foi bem-aventurada porque ela foi obediente até o fim, a tudo que Deus tinha predestinado para ela. E outros podem falar assim: mas Maria é família de Jesus. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 3, 33 ao 35. Vejam bem o que diz aqui, Marcos capítulo 3, verso 33 ao 35. E diz assim, prestem bem atenção, E ele lhes respondeu dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? Porque muitos ali pararam ele e disseram: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão aí fora, querem falar-te. E ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Então o que ele está dizendo? Que a família dele é quem ouve e escuta a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus. Então Maria, ela foi bem-aventurada porque ela obedeceu a palavra de Deus. Tudo isso aí que nós vemos aí de devoção mariana, veneração mariana, tudo isso aí é obra da carne. Agora eu passarei a refutar biblicamente, queridos amigos, alguns títulos que os papistas atribuem a Maria. Por que Maria não é intercessora e por que ela não é advogada? Porque o advogado e porque o intercessor é Jesus. E porque esse título ele é atribuído apenas ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Veja Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vejam bem o que diz aqui, Os amigos papistas devem prestar atenção no que está dito aqui neste texto, Romanos 8, 26, que diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui está dito que o Espírito Santo intercede diante de Deus por nós, mas lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, também atribui este título a Jesus. Vejam bem o que está dito aqui. 1 João 2,1. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então o advogado, o intercessor aqui pela Bíblia é Jesus Cristo. E diz o verso 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então o que o texto está dizendo aqui? Que Jesus ele é intercessor, que ele é o advogado e que ele é a cobertura de nossos pecados. Mas o porquê Maria também não é redentora? É outra afirmação que os papistas têm aí. Eu posso dizer para vocês, eu não estou aqui atacando os papistas, até porque eu estaria ofendendo um dos meus próprios irmãos consanguíneos, porque tem um irmão que é papista também, e desta forma, por que Maria não é redentora? Porque ela mesma precisa de um Salvador. É ela mesma que diz na Bíblia, veja aí, Lucas 1, 47, 48. Lucas 1,
47 e 48, que diz assim, ó, Lucas 1, 47 e 48, ó. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E diz, ó, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E por que ela foi bem-aventurada? Porque Deus escolheu ela para que o Filho de Deus fosse encarnado e gerado no ventre dela. Ela foi escolhida, poderia ter sido qualquer outra moça daquele tempo, qualquer outra virgem, mas Deus optou por escolhê-la, e isso não faz dela diferente das outras Marias que existiam naquele tempo, que também foram agraciadas, que também foram bem-aventuradas porque ouviram as palavras de Jesus e a obedeceram. E porque todos pecaram. Isso está em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram, destituídos, separados da glória de Deus estão. E desta forma, quando fala que todos pecaram, isso inclui Maria também. E desta forma, ela não é redentora porque ela precisa do Salvador. E aqui eu já respondo a falácia. É uma falácia papista que diz o seguinte, que Maria tem por obrigação ser isenta do pecado original, porque Jesus não iria jamais se encarnar em um ventre, por meio de um ventre manchado pelo pecado. Agora eu devolvo essa declaração para os padres e digo para vocês o seguinte: o que foi o nascimento de Jesus se não um milagre? E dentro deste milagre, amados amigos, foi um milagre, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Dentro desse milagre inclui Jesus nascer isento do pecado, nascer por meio de uma mulher normal, pecadora, como qualquer outra das mulheres daquele tempo. Mas ele foi protegido, ele foi livrado do pecado original, ali por meio da ação do Espírito Santo. Então, ela era como qualquer outra, e mesmo assim, Jesus nasceu isento do pecado original. Se formos alegar que Maria, meus irmãos, ela nasceu sem pecado, vamos ter que isentar toda a genealogia dela, a mãe de Maria, a avó de Maria, a bisavó de Maria, a tataravó de Maria, a trisavó de Maria, até chegar em Eva, e isso é um absurdo. Não dá para entendermos desta forma biblicamente. Agora, no caso de Jesus, Jesus foi anunciado como Filho de Deus dentro das Escrituras, foi anunciado por um anjo, foi mostrado por sinais quem ele era. E desta forma nós podemos entender que uma obra sobrenatural aconteceu ali, foi um milagre extraordinário que aconteceu ali. Porque se fosse possível, meus irmãos, biologicamente uma mulher gerar sem a intervenção masculina, como foi o que aconteceu ali, a pessoa que nasceria seria uma menina, porque a mulher não tem o cromossomo Y, a mulher só tem o XX, que é da mulher, e desta forma, se fosse possível, os biólogos dizem, a pessoa que nasceria de uma mulher, que ela fosse hermafrodita, que ela conseguisse se reproduzir sozinha, a pessoa que nascesse ali seria uma menina, não um menino, e por isso que Jesus foi um milagre extraordinário, porque ele, sendo Deus, ali desafiou todas as leis biológicas, Deus desfez tudo e fez de novo. Então, biblicamente dizermos que Maria foi isenta do pecado, isso daí é um absurdo teológico. Ela não era redentora, porque o único e verdadeiro redentor é Jesus Cristo. Abra aí em João 4,42. Vamos mais uma vez para a Bíblia. João 4,42, que diz assim, ó. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos visto, nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Isso aqui é com relação à mulher samaritana, que começou a apregoar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, e aquelas pessoas que estavam à volta dela diziam, já não é pelo teu testemunho que nós entendemos que ele é o Cristo, é pelo que temos ouvido, pelo que temos presenciado, os sinais mostravam que ele é o Salvador do mundo. E se nós formos aí a Atos 4,12, verdadeiramente debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, o qual é Jesus Cristo.
Então perceba, meus irmãos, a Bíblia advoga que Jesus é o Salvador. Maria não é redentora, Maria não é salvadora. Abra comigo aí em Tito, capítulo 2, versículo 13 ao 15, e diz assim, ó. Tito, capítulo 2, versículo 13 ao 15, e diz assim, ó. Tito 2, versículo 13 ao 15, ó. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então ele está dizendo aqui que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Redentor, que foi Ele que nos redimiu de nossos pecados. E ele diz para Tito, ó, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. E se nós formos a 2 Timóteo 1,10, nós vamos encontrar o mesmo, ó, 2 Timóteo 1,10, e diz assim, ó, e que é manifesta agora a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então foi o testemunho do Senhor Jesus Cristo que mostrou que Ele é Salvador, que Ele é Redentor e que Ele é intercessor, que Ele é um mediador. Porque Maria não é mediadora ou medianeira de todas as graças? Esse é o terceiro título que eu me proponho a refutar biblicamente. Então, por que Maria não é mediadora ou medianeira de todas as graças? Porque a Escritura afirma que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Isso está em 1 Timóteo 2,5. João 14,6, Jesus é categórico ao dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ele é o algoritmo que soluciona toda a problemática da humanidade. Ele é a via que nos conduz à salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Não é Maria, não são os santos, não são os anjos, não é nada disso que vai nos conduzir à eternidade, não é o pastor, não é a igreja, é Cristo. E se nós formos a Hebreus 7,25, talvez a carta mais teológica do Novo Testamento, ela diz o seguinte aqui, ó, Hebreus 7,25, ó, prestem bem atenção, ó, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é o mediador, quem é o intercessor? É Jesus. E no capítulo 10, versículos 19 ao 20, o autor da carta aos Hebreus ele vai ser muito mais claro agora. Ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, Jesus é o caminho, ó, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então é por meio de Jesus. Maria não é medianeira de todas as graças, coisa nenhuma biblicamente. E se nós formos aí nos aprofundando mais, nós vamos entendendo. E isso não é para atacar ninguém, meus irmãos, é para estruturar biblicamente o que é bíblico e o que não é. Maria como nova Eva é outro título que eles dão para ela. Só que biblicamente, se você for analisar os textos bíblicos e também a lógica, Jesus ele é o segundo Adão. E a Bíblia diz que a esposa do Cordeiro é a igreja. Então a nova Eva é a igreja. Na visão bíblica, a nova Eva é a igreja, não é Maria. A igreja é a noiva de Jesus Cristo, o segundo Adão. Portanto, sua mãe não pode ser sua esposa de maneira nenhuma. Nesse sentido, não há tipologia ou paralelismo entre Eva e Maria nessa abordagem que nós estamos fazendo aqui do Novo Testamento. Não tem nenhuma tipologia nisto. E textos que vão comprovar que Cristo é o segundo Adão, 1 Coríntios 15, 45, vai dizer o seguinte, ó, prestem bem atenção, ó. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu.
Só que lá em Romanos 5,12, também Paulo trabalha essa questão, e ele diz assim, ó: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E mais uma vez ele repete aqui, no 3,23 ele tinha dito que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e estão separados de Deus, e aqui ele repete de novo. Só que a partir do versículo 17 até o 19, ele vai dizer o seguinte, ó: porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Está estabelecendo aqui, ó, que o caminho para a vida eterna, o mediador entre Deus e os homens, o Redentor, é Jesus Cristo, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justificados. Então perceba, meus irmãos, que a teologia bíblica não gira em torno de Maria, a teologia bíblica não expressa uma mariologia, mas expressa uma teologia e uma cristologia. O evangelho ele é teocêntrico, Deus está no centro. O evangelho é cristocêntrico porque Cristo tem que estar no centro, manifestado na sua palavra. E se nós formos andar um pouquinho mais aqui em Efésios 5, ó, 25 ao 27, essa tipologia da igreja como noiva do Cordeiro fica bem clara aqui, ó. Efésios 5, 25 a 27, ó. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o versículo 33, ó: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, o novo Adão e a nova Eva. E em 2 Coríntios 11, 2 e 3, nós vamos encontrar algo mais aqui, ó. Paulo deixa claro isso, ó. 2 Coríntios 11, 2 e 3, ó: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele coloca a nova Eva como sendo a igreja. Esses textos deixam bem claro, meus irmãos, que a tipologia Adão e Eva gira em torno de Cristo e sua igreja, da qual Maria faz parte, e não Cristo e Maria. Há uma baita inversão de papéis aqui, dar o título de nova Eva a Maria, pois a coloca em uma posição equivocada e abre brechas aí para a idolatria e a devoção mariana, que faz dela uma deusa, a rainha dos céus. Maria não é salvadora, definitivamente não é salvadora. Biblicamente nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Biblicamente nós só temos um Salvador, Jesus Cristo, o homem. Ela não é salvadora, pois a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o Salvador. Veja aí Mateus 1, 21. Mateus 1, 21 vai afirmar que Jesus é o Salvador. Vejam bem o que diz aqui, ó. Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus tem de se submeter à palavra de Deus. Mateus 1, 21 vai dizer isto, ó. Prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é o Salvador? Já que desde o ventre de Maria já está pré-estabelecido que Jesus é o Salvador. E se nós formos em Lucas 19, 10,
Vai ter mais citações aí a respeito disso, ó. Lucas 19:10, que diz assim, ó, Lucas 19:10, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar, porque ele é o Salvador. 1 Timóteo 1,15 também afirma que Jesus é o Salvador. Prestem bem atenção aqui, ó. 1 Timóteo 1,15, que diz assim, prestem bem atenção, ó. 1 Timóteo 1,15, e diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo está dizendo aqui, queridos amigos, que Jesus ele veio para salvar pecadores, do qual Paulo ele se sentia o maior deles. E em João 3,17 está definido aqui também, ó, João capítulo 3 e versículo 17. Diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a Bíblia inteira, os apóstolos estão afirmando que Jesus é o Salvador. Não dá para sustentar essa doutrina. Mas tem uma outra mais que eu quero tratar com vocês, queridos amigos. É a virgindade perpétua. Os papistas alegam que Maria ela foi virgem por toda a sua vida, até morrer e ser assunta aos céus. Mas será que é isso que a Bíblia Sagrada diz? Agostinho de Hipona, um pai da igreja, ele afirma que Maria ela foi agraciada não apenas por ter gerado o Filho de Deus no seu ventre, mas por ter recebido a fé em Jesus Cristo em seu coração. Em outras palavras, Agostinho está dizendo que Maria foi mais agraciada por ter sido salva e redimida por Jesus Cristo mediante seu sacrifício na cruz do Calvário do que por ter propriamente gerado Jesus, ou Jesus ter sido gerado em seu ventre. Em outras palavras, ele afirma que Maria foi mais agraciada por ter sido redimida dos seus pecados, como nós, através da morte vicária do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. A maior bem-aventurança que Maria recebeu foi a salvação, queridos amigos. Não foi propriamente dito ter tido o Filho de Deus gerado em seu ventre. Nada é mais importante do que ter Cristo entronizado no coração, em nossos corações. Deste modo, fica evidente, queridos amigos, que tanto Maria como nós necessitamos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. Maria se identifica como serva, não como medianeira ou como redentora. Isso está em Lucas 1,38. Vamos para a Bíblia novamente e vamos deixar que a Bíblia fale a respeito de Maria. Lucas 1,38. Lucas 1, versículo 38, e diz assim, ó: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Não há como ela ter sido virgem para sempre, primeiro porque ela foi uma mulher normal que foi casada com José e teve outros filhos, além de Jesus. Pois a Bíblia menciona os irmãos de Jesus segundo a carne. José teve relações de marido e mulher com Maria após Jesus ter nascido, o que é natural em um casamento saudável. Abra comigo aí em Mateus capítulo 1 e versículo 25. Eu vou ler aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada, porque aqui ela usa um termo que para mim se tornou bem claro o que está dito aqui, ó. Então, Mateus capítulo 1, versículo 25, ó. Na NAA diz assim, ó. Capítulo 1, versículo 25, ó, falando a respeito de José, ó: porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E se você ler na ACF, que é a tradução padrão que eu uso aqui em nossas exposições, lá vai dizer que José não conheceu ela até que Jesus nasceu.
E o verbo conhecer na Bíblia está estritamente ligado a relações. E por isso que a NAA usou desses termos, que José não teve relações sexuais com Maria enquanto Jesus não nasceu. O casamento deles foi tão saudável que teve frutos, que foram os irmãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Bíblia menciona até pelos seus nomes, que são aí Tiago, José, Simão e Judas. E diz que Maria teve filhas também, que Jesus teve outras irmãs. Veja aí o que diz em Mateus 13, versículos 55 e 56. Mateus 13, versículo 55 ao 56. Mateus 13, versículo 55 ao 56. E diz assim, ó. Mateus 13, 55 e 56, ó. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E se nós formos aí a Marcos 6, 2 a 4, Marcos 6, 2 a 4 diz assim, ó. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiraram, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E o apóstolo Paulo ele vai mencionar Tiago como irmão do nosso Senhor, lá em Gálatas 1,19. Vejam bem o que Paulo vai dizer aqui em Gálatas 1,19. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então a Bíblia é explícita ao dizer que Jesus, ele de fato, ele teve irmãos. Mas ainda com tantas referências bíblicas, eu devo tratar de outra questão, porque corriqueiramente teólogos católicos, padres aí vão questionar e dizer que a palavra grega aí significa primos, mas vamos analisar isso. Então, depois de tantas referências bíblicas, eu devo tratar da questão da palavra irmão que aparece aqui nesses textos, e ela é a tradução da palavra grega, adelphos, que de acordo com o léxico grego-português de domínios semânticos da Sociedade Bíblica do Brasil, Lounaida, no domínio 1049, refere-se a uma pessoa do sexo masculino que tem o mesmo pai e a mesma mãe. E no caso do Senhor Jesus, eles tinham a mesma mãe. Em alguns casos, adelphos pode ser aplicado como irmãos de fé, seguidores de Cristo, seguidores de alguma religião, ou um compatriota, um conterrâneo, alguém que pertence à mesma nação. Em alguns casos pode até ser traduzido aí, eu reconheço que pode ser traduzido como primos ou parentes, só que em casos específicos. O que vai determinar o significado da palavra adelphos é o seu contexto. E o contexto aqui nesses textos é evidente que esses moços e moças eram irmãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a carne, porque eles eram filhos de Maria, que também é mãe de Jesus. E outro detalhe é que no grego existe outra palavra que se refere a primos, e não foi essa palavra que tanto Lucas quanto Tiago, tanto Lucas quanto Marcos usaram. Eles usaram a palavra adelphos, que significa literalmente irmãos. E a palavra grega para primos e parentes é syngeneisin, talvez seja essa a pronúncia. Sendo assim, irmão é irmão e primo é primo. Irmão é uma coisa e primo é outra, parente é outra. Só que tem outro dogma que eu quero tratar com vocês aqui, já caminhando para o final dessa exposição, que é a Assunção de Maria. Este dogma, ele é bem recente e foi proclamado há 75 anos atrás, em 1º de novembro de 1950, pelo Papa Pio XII.
Este é outro ensino papista que, biblicamente, ele não se sustenta, pois não há aparato bíblico e nem na patrística que afirme que Maria ela subiu o assunto aos céus. Então é totalmente contraditório que ela foi levada aos céus por anjos após a sua morte. Qualquer doutrina, queridos amigos, que for fixada na Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem que ter, por obrigação, fluidez teológica, ela tem que ter aparato bíblico, ela tem que ter textos bíblicos para ser sustentado. Porque se essa doutrina não se sustentar biblicamente, não passa de um dogma mesmo, que é coisa que surge na cabeça dos homens. Podem surgir ideias que são corretas, dogmas que se sustentam biblicamente, mas este daí, ele não se sustenta também. Então, isso não é o que acontece com esse dogma, segundo que tem que ter provas oculares e documentação histórica, não o testemunho de um magistério contraditório que supostamente seria infalível. A Mariologia não apresenta, queridos amigos, nada biblicamente consistente que ratifique esses dogmas marianos excêntricos e avessos às Escrituras. Aquilo que não se encaixa na Bíblia, meus irmãos, a palavra infalível, inerrante e suficiente de Deus deve ser totalmente rejeitado. E para vocês não dizerem que eu me equivoquei sobre o que está por trás da devoção mariana, e por que ela é antibíblica, o Papa Leão XIII, em sua encíclica Incunda Semper Expectatione, de 8 de setembro de 1894, então o Papa Leão XIII, nessa encíclica aí, e o Cunda Semper Expectatione, de 8 de setembro de 1894, ele afirma que não foi o decreto divino que fez com que a encarnação do Senhor e Salvador Jesus Cristo se tornasse uma realidade, mas sim o sim de Maria. Segundo o que ele declara aqui, pelo menos eu interpretei desta forma, ele está dizendo que Jesus só se encarnou porque Maria disse sim. Porque se Maria não dissesse sim, Jesus não iria se encarnar. Mas eu, como calvinista, eu entendo que foi decretado que o Filho iria se encarnar, estava predestinado que Maria ia ser a mulher que daria à luz este Filho, então, não, em hipótese alguma, ela diria não. Então foi o decreto divino, amados irmãos, não foi o sim de Maria. Então, veja o absurdo que ele declara aqui. Então, lembrando, Papa Leão XIII, a data aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho mais aqui, ó. 8 de setembro de 1894, ele diz o seguinte, ó. O Filho eterno de Deus abaixa-se até os homens, feito ele próprio o homem. Aí, até aqui nós concordamos, mas olha o que ele diz na sequência, mas com o assentimento, ou seja, com o consentimento, com a concordância, com o sim de Maria. Então dá a entender, meus irmãos, que ele está dizendo que Jesus só se encarnou porque Maria disse sim. E se nós entendermos isso, nós vamos estar dizendo que um ser humano teria a capacidade de impedir que o Filho de Deus se encarnasse. A devoção mariana é antibíblica, meus irmãos, porque os papas não têm argumentos bíblicos para sustentá-la. O máximo que eles conseguem é citar as suas bulas, as suas encíclicas e os seus artigos doutrinários, que, como diria Lutero, sempre se contradizem. A devoção verdadeira encontrada na Bíblia, ela é cristocêntrica e cristocêntrica, voltada à obediência e confiança unicamente num único Senhor, num único Salvador, num único Redentor, que é Jesus Cristo. Não é confiança em Maria, não é confiança nos santos, não é confiança no Papa, não é confiança na igreja, não é confiança em anjos, não é confiança em pastores, em profetas, apóstolos, bispos ou qualquer título que seja. É confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, porque Ele é o Redentor, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria que é redentora, não é Maria que
que é mediadora de todas as graças. É confiança unicamente em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Devoção para nós não se limita em ritos frios, mortos, ritos litúrgicos frios e mortos, mas é direcionado a toda uma vida. Tudo o que fazemos na vida, a verdadeira devoção nos direciona a fazer tudo para a glória de Deus, tudo para glorificar o nome do Senhor, não para a glória dos homens, não para a glória dos santos, não para a glória dos anjos, não para a glória de Maria. Por mais que eu admito que dentro do evangelicalismo, do qual eu não estou incluído, porque eu não sou evangélico, eu sou reformado, e desta forma, admito que dentro do evangelicalismo que saiu do movimento protestante, existem exageros, existem venerações a seres humanos ali, a líderes. Eu admito que tudo isso existe, mas eu posso dizer que biblicamente isso aí é contraditório. E ainda no meio daqueles que se intitulam protestantes, que pouco conhecem da Bíblia, se conhecessem não praticariam o que praticam. Tudo entre nós tem que ser feito para a glória de Deus. Veja aí 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. E ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo, veja o que diz aqui, ó. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os dogmas marianos, eles não se sustentam porque não tem base bíblica. E como as doutrinas cristológicas da ressurreição de Cristo, que há provas oculares, tangíveis e irrefutáveis, mais de 500 discípulos presenciaram que ele estava vivo, que ele ressuscitou, mais de 500 discípulos o viram subindo assunto aos céus. E mais uma vez eu pergunto, quem viu Maria subindo aos céus? Ninguém na Bíblia registrou isso. Este dogma foi definido tardiamente em 1950, em 8 de setembro, e desta forma não existe aí nada que comprove que Maria subiu assunto aos céus. Então os apóstolos viram, e por fim o apóstolo Paulo, e ainda 2 anjos para confortar os discípulos. Então, aí nós temos testemunhas humanas e testemunhas celestiais confirmando que Jesus estava vivo e que ele ressuscitou. Testemunhas oculares que testificaram que Jesus, ele de fato morreu, ressuscitou ao 3º dia e subiu o assunto aos céus. E mais uma vez eu pergunto, quem viu Maria subindo aos céus? Eu não vi na Bíblia, os apóstolos não viram, os pais da igreja não afirmam nada a respeito disso. E como podemos solidificar um dogma sem aparato bíblico, histórico e teológico? Então, não tinha nada que comprovasse tudo o que a mariologia não tem. Ainda que eles aleguem que Maria opere milagres, como eu disse, todos esses supostos milagres aí vêm de fontes escusas, obscuras e duvidosas, que não são nem um pouco confiáveis, que talvez, meus irmãos, poderia ser apenas mais um sofisma de Satanás para enganar os homens e levá-los à idolatria. Então raciocine sobre isso, queridos amigos. O que é que está por trás da devoção mariana? É idolatria? É um entendimento que eu posso falar, me desculpem os amigos católicos, é diabólico, porque tira a divindade de Jesus, tira atributos que pertencem a Jesus e coloca em Maria. Maria foi uma mulher comum, uma grande crente que nós respeitamos muito, mas ela não é Deus, ela não é redentora, não é medianeira de coisa nenhuma. Então vem de fontes obscuras, duvidosas e não confiáveis, visto que até Satanás, queridos amigos, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Até Satanás, queridos amigos, ele pode produzir milagres para enganar e escravizar as pessoas. Veja o que diz aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a respeito do anticristo. Veja o que diz aqui, ó. 2 aos Tessalonicenses 2,
Versículos 9 e 10. Ó. Veja o que diz aqui. Ó. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, com o que o anticristo vem? Com sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E em Mateus 24, 24, diz que muitos falsos profetas surgiriam e produziriam sinais. Ó. Mateus 24, versículo 24, e diz que enganaria, se fosse possível, até os eleitos. Ó. Vejam bem o que diz aqui, ó, Mateus 24 e versículo 24, que diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. Mas não é possível, porque o eleito se fundamenta na palavra de Deus. O eleito ele não se fundamenta na adoração a imagens de escultura. O eleito não se fundamenta em nada que não venha das Sagradas Escrituras. Pois revelação que contradiz a palavra de Deus não é revelação, é heresia, é falso ensino. E se nós formos a Apocalipse 13, o último livro da Bíblia, vai seguir falando que o anticristo ele vai produzir falsos milagres. Ó. Vejam bem o que diz aqui. Ó. Milagres não são suficientes, queridos amigos, para validar algo como sendo de Deus. Ó. Então, 13 e 14 do capítulo 13, ó, diz assim, ó, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Então perceba, meus irmãos, foi dada autoridade aí para o falso profeta, para ele operar sinais e maravilhas, para que pudesse levar os homens à idolatria, a uma falsa religião, a se prostrar diante da imagem da besta. Então perceba, meus irmãos, que o espírito que está por trás da idolatria, o espírito que está por trás daquilo que tira Cristo do centro da adoração, e coloca o homem, ou coloca Maria, ou coloca um santo, ou coloca aí um anjo, ou coloca qualquer coisa que seja no lugar de Cristo, é um espírito diabólico. Sinais e prodígios, hoje para nós, queridos amigos, não são suficientes para validar ou para provar que algo vem de Deus. É necessário que a Bíblia, a palavra de Deus, valide para aceitarmos. Porque se somos, queridos amigos, eu falo com os meus irmãos reformados, se somos reformados, nós dependemos deste livro aqui para solidificar a nossa fé, nós dependemos da unção do Espírito Santo que nos leva para esse livro, meus irmãos, que nos leva para a autoridade suprema de Deus aqui nesta terra, que é a palavra de Deus. Todos os sínodos, todos os concílios, tudo tem que se sujeitar à palavra de Deus. Doutrinas que forem formuladas em nosso meio tem que partir daqui. Porque se não partir daqui é antibíblico, porque se não partir daqui é satânico. Então eu quero dizer para vocês, se não se enquadra na revelação de Deus, é anátema, é maldito. Mas eu quero finalizar por aqui. Por fim, eu quero dizer para vocês que a devoção mariana é antibíblica, porque ela destrói a cristocentridade da fé, é fundamentada nas Escrituras. A devoção mariana é antibíblica, meus irmãos, porque fere o segundo mandamento que impede o ser humano de se dobrar diante de imagens de escultura. Fere o segundo mandamento de Deus que proíbe a idolatria. Abra comigo aí em Êxodo 5. Em Êxodo capítulo 20, versículos 4 ao 6. E veja o que Moisés vai dizer aqui, ó. Com isso já estaremos finalizando. Êxodo 20, versículos 4 ao 6, ó. Veja o que Moisés diz aqui, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam.
Então, desta forma, meus irmãos, fica claro que, biblicamente, a devoção mariana, ela é antibíblica, ela não se sustenta, queridos amigos. A devoção mariana é antibíblica, pois escancara, pois abre portas para a idolatria. Tira Cristo do centro da adoração, pois o coração do homem é corrupto. O coração do homem é corrupto desde o seu nascimento, é uma fábrica de ídolos e facilmente adere a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos. A devoção mariana, ela é antibíblica, porque se fundamenta em Maria, não se fundamenta em Cristo, se fundamenta em doutrinas estranhas, que, como eu demonstrei para vocês nesta longa exposição, que não vêm das Escrituras, por isso são doutrinas estranhas. A devoção mariana, ela é antibíblica, porque fere o ensinamento dos apóstolos. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo, que talvez nós podemos dizer que foi o maior apóstolo, o maior doutrinador, o maior teólogo do Novo Testamento. E em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele diz algo aqui que é bem interessante, meus irmãos. Vejam bem o que diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 11, ó. Ele diz assim, ó: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se nós formos em Efésios 2, 20 e 21, Paulo ele diz aqui, ó, ele reafirma que Jesus é o fundamento da igreja, ó. E diz assim, ó, Efésios 2, 20 e 21, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então aqui ele reafirma que o fundamento dos apóstolos e profetas é Jesus Cristo, a pedra de alicerce, a pedra fundamental da igreja, a que sustenta todo o seu povo, ó, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então nós crescemos em Cristo, nós vivemos por Cristo, nós andamos por Cristo, nós pregamos por Cristo. Tudo o que nós fazemos gira em torno de Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, não Maria. Amém?